tarde a todos, bem-vindos ao terceiro dia do workshop de MicroStation. Breno, não tem problema, funciona bem como convidado, ok? Continuamos usando o nosso Workspace Bentley Connect Training e o nosso Workset Essentials 2D. Iniciamos hoje na tela 146, falando sobre AcuDraw. É uma palavra composta de accuracy, dessa vez significa precisão mesmo, e draw, desenhar. Então é uma ferramenta criada para auxiliar o desenho com precisão. E aqui, só por curiosidade, eu incluí algumas telas convidando vocês a fazer uma viagem no tempo. Vamos recuar algumas décadas no tempo, para uma época em que a gente não tinha computador pessoal, pelo menos, não tinha celular, não tinha internet. Se não tinha internet, não tinha rede social, não tinha WhatsApp, não tinha mídia social. Como é que os desenhos técnicos eram feitos naquela época e por várias décadas, como é que eram feitos? A próxima tela mostra uma foto de uma pessoa trabalhando naquela época. Curiosamente, veja como a pessoa está vestida, mas o que interessa no momento é o equipamento que ela está usando. É uma mesa um pouco maior do que 1:0 e tem ali um braço mecânico e um par de réguas que ele está usando para desenhar sobre um papel colocado sobre a mesa. A próxima imagem mostra só a mesa. Isso era o topo da tecnologia algumas décadas atrás, lá pelos anos 80, né? Isso era o melhor que você podia ter para fazer desenho. Só hardware, né? Não tinha software. Esse braço vertical aqui podia se mover para a direita e para a esquerda ao longo da mesa. E esse par de réguas aqui subia e descia ao longo desse braço aqui. De maneira que, com um desenho colado aqui em cima da mesa, você podia colocar esse par de réguas em qualquer ponto do desenho. E aí, a partir de qualquer ponto em cima do papel, você podia começar a desenhar uma linha horizontal ou uma linha vertical de um tamanho qualquer, porque você tinha uma régua aqui, né? Então, usando a linguagem mais precisa do mundo, que é a linguagem matemática, isso nada mais é do que um sistema de coordenadas flutuante. Ou seja, eu podia mover a origem desse sistema de coordenadas para qualquer ponto em cima do meu desenho e a partir desse ponto iniciar uma linha horizontal ou horizontal de qualquer medida que eu quisesse. A próxima imagem mostra esta parte do equipamento em detalhe. O nome desse equipamento é tecnígrafo, né? Deixa eu usar aqui o navegador de página. Eu podia, usando essa chavinha, destravar o par de réguas, permitindo que eu rotacionasse o par de réguas em torno de um ponto central, de maneiras que e travar num determinado ângulo, né, que eu tinha esse controle aqui de ângulo, de maneira que eu podia colocar o meu par de réguas rotacionado num ângulo definido, tá? Qualquer ângulo que eu quisesse. Então, movendo isso pelo desenho, a partir de qualquer ponto no meu papel, eu podia desenhar uma linha inclinada com um certo comprimento e ângulo.
Ou seja, acabei de transformar meu sistema de coordenadas retangular num sistema de coordenadas polar, ambos flutuantes. Aí, lá pelos anos 80, começaram a aparecer, fim dos anos 80, começaram a aparecer os sistemas ICAD, e rapidamente essa tecnologia se tornou obsoleta. A pouco a gente viu as mesas desaparecendo das empresas, sendo substituídas por computadores. Sobrava às vezes uma mesa num canto que o pessoal usava para aprender desenho depois que plotava, para fazer pequenas reuniões discutindo o desenho no papel. E depois acabou sumindo de vez, porque ocupava muito espaço. Né? E aí os desenhos passaram a ser feitos em CAD. Levou 10 ou mais, talvez 15 anos para alguém na Bentley lembrar do tecnígrafo e ter uma ideia de criar dentro do MicroStation um recurso auxiliar para trazer para o MicroStation a utilidade de um sistema de coordenadas flutuante. Esse recurso nada mais é do que, deixa eu usar o controle de página, o Acodral. Quando você vê esse quadradinho tracejado que aparece centrado no último ponto que você definiu, essa bússola, né, a gente chama de bússola, é a versão digital do tecnígrafo. Então, a ideia do Acodral é baseada numa tecnologia de 30, 40 anos atrás, que foi usada por décadas para fazer desenho. Tá? Então, é uma ideia que vem da época de fazer o desenho direto no papel, convertido numa ferramenta digital. Tá? Então, essa é a história por trás de Acodral. Eu gosto de contar essa história. Dá exatamente a ideia de como é que surgiu a ideia. Né? Então vamos lá. Tem aqui na página 152 o básico do Acodral são essas três palavras: apontar, digitar, aceitar. Tá? Vamos abrir nosso primeiro arquivo de hoje, eu vou explicar isso aqui melhor. Clica no Browse. Ontem a gente usou o arquivo AquaSnap. Hoje a gente vai usar o arquivo Acodral. É um modelo vazio, tá? Me dá um OK, primeiro OK do dia. Se vocês abriram o arquivo Acodral DGN. Começamos agora, Paulo. Até agora eu estava contando história. Abrimos o arquivo Acodral. Nesse momento eu não preciso na minha barra de snaps. Um bom lugar para ele é encaixado na parte de baixo da interface. Ok? Tá. Primeiro, tenham certeza de localizar essa caixinha que, por padrão, se você acabou de instalar o MicroStation, vem encaixado aqui na parte de baixo da interface. É um bom lugar para ele. Tá? Recomendo que usem dessa maneira. De novo, jeito de instrutor. Né? Eu, normalmente, no começo aqui tem uma linhazinha de pontinhos, uma linha vertical com pontinhos. Se você coloca o cursor sobre essa linha, o cursor muda para 4 setas e você pode apertar o botão esquerdo, manter apertado e tirar de lá. Eu vou usar meu Acodral quase que o tempo todo assim, em cima da vista, que não é uma boa ideia, mas é bom para os meus alunos verem o que está acontecendo na caixa do Acodral perto do desenho. Né?
para não terem que ficar olhando para o desenho e lá para baixo ao mesmo tempo. Então, trabalhar com a Acudral, com a caixinha da Acudral assim é cacuete de instrutor, igual a caixinha de seleção. Tá? Eventualmente, se você fechou essa caixa por engano, o jeito de trazer de volta é usando o último grupo da caixa primário. Abre o grupo, é o mesmo que a gente pegou a caixa de digitação. E aqui vocês têm um toggle, um liga-desliga do Acudral. Tá? Então você pode abrir ou fechar usando esse ícone aqui. E eu vou começar usando ele no modo retangular, mostrando coordenadas x e y. Tá? Aqui nas nossas anotações, o último tópico que eu vou deixar aqui é o Acudral. Eu vou colocar aqui a lição básica. É o aponta, digita e aceita. Tá? Esse é o básico. A gente vai usar isso o tempo inteiro. Tá? E associado ao Acudral, eu vou criar uma lista de atalhos do Acudral. Deixa eu escrever direitinho com o D maiúsculo aqui. Então, o primeiro atalho que eu vou ensinar é a letra M de Mode, para mudar o modo do Acudral entre retangular, eu vou colocar assim, maior, menor, polar. Porque eventualmente algum de vocês está com o Acudral em modo polar, né? Então é a letra M que transforma o sistema de coordenadas auxiliar de polar para retangular e de retangular para polar. Tá? Carla, verifica se ele não está encaixado na parte de baixo ou em algum outro lugar da interface. Se realmente ele não está em lugar nenhum, usa o último grupo do grupo primário. Deu? Tá. Então, usem a letra M se necessário para ficar no modo retangular. E pegue o comando Place Smart Line para a gente entender a lição básica do Acudral. Vitor, a gente está com o arquivo acudral.dgn aberto. Começa em qualquer lugar uma linha. Começa em qualquer lugar, primeiro vértice. Observa que... Eu vou fazer uma coisa antes. Vocês não precisam, só eu, tá? Porque eu quero que apareça melhor a bússola do Acudral. Então eu vou mudar o meu fundo permanentemente para branco. Porque aí fica mais visível a minha bússola, tá? Só por isso. Então, o sistema de coordenadas, ele automaticamente, o sistema de coordenadas do Acudral, ele automaticamente vai para o último ponto definido. O 00 desse sistema de coordenadas flutuante vai para o último ponto definido. Então, digamos que eu queira criar uma linha horizontal para a direita com 200 de comprimento, tá? No momento eu estou usando metros, tá? Então, eu vou apontar para a direita. Deixa eu botar aqui meu quadrado pertinho. Vou apontar para a direita. Essa é a primeira parte. Aponta. Digita, por exemplo, 200 e aceita.
Tanto faz direita ou esquerda. Se eu apontar para a esquerda, se você olhar o campo X do Acodral, está apontando um valor negativo, está mostrando um valor negativo. Mas você, para digitar, não precisa digitar o negativo. Digita o comprimento, sempre positivo. Então vou, sei lá, 180 para a esquerda. E aceito com o botão esquerdo. Cuidado, eu não estou falando aponta, digita, dá Enter e aceita. Tem gente que tem a mania do Enter nessa lição básica. Tá? O Enter não faz mal, mas não faz nada. Tá? Não precisa do Enter. Ok? É aponta, digita e aceita. Não é digita e Enter. Ok? Tem um monte de gente que tem essa mania, tá? Não se preocupe, certo? Mesma coisa se você for trabalhar na vertical, né? Dá uma olhadinha aqui. Se eu trabalho na horizontal, o campo X é que está preto. Então, se eu digitar alguma coisa, vai parar na caixinha do X. Se eu ficar trabalhando na vertical, é o campo Y que está preto. Se eu digitar alguma coisa, vai para a caixinha do Y. Então, a seleção do campo onde eu vou digitar é consequência do aponta. Tá? Ao máximo, evitem de usar o cursor para selecionar um campo, tá? Funciona, tá? Mas a ideia é você não perder o contexto, ficar aqui com o cursor perto do desenho, tá? Então, no modo retangular, a seleção do campo é automática. Me dá um ok se vocês entenderam aí a lição básica de Acodral. Normalmente, Vitor, ela já vem aberta aqui embaixo. Se você não mudou, ela deve estar encaixada em algum lugar aqui embaixo, Vitor. Se você realmente olhar em toda a interface e não achou? Tá. Eu trabalho com ele na vista cacuete de instrutor, tá? É um bom lugar deixar lá embaixo para não ficar em cima do desenho. Tá? Esse jeito de trabalhar com ele aberto, algumas pessoas gostam, mas é normalmente melhor deixá-la lá embaixo. Tá? Se você quiser desenhar uma linha inclinada, aí você usa a letra M, transforma os campos de x e y para distância e ângulo. Tá? Aí você começa uma linha em qualquer lugar de novo. A bússola agora é circular. Só que, ao contrário do retangular, apontar não seleciona o campo. Tá? Então você tem que navegar pelos campos com Tab. Então, esse é o meu segundo atalho. Então, aliás, vou colocar em primeiro. O Tab navega entre os campos da caixa Acodral. No modo retangular não precisa, no modo polar precisa. Tá? Aí é óbvio, no campo de distância você define o comprimento da linha que você quer, tipo 220. Então o comprimento está definido, eu só preciso definir o ângulo. E aí você tem que lembrar que no padrão, 0 para a direita e anti-horário é positivo. Tá? Então eu vou dar um Tab, selecionar o campo de ângulo. Por exemplo, eu vou colocar 34,5 graus. E aí é só aceitar. Me dá um ok. Se vocês entenderam como desenhar linhas inclinadas, definindo distância e ângulo usando o modo polar. Ok.
Uma variante da primeira lição, Vitor, no modo polar você usa a letra M para mudar o modo de retangular x e y para polar, distância e ângulo. Então, com o AcuDraw com campos, distância e ângulo, começa a linha em qualquer lugar e você com o Tab seleciona o campo. No campo de distância digita o comprimento da linha, Tab, no campo do ângulo digita o ângulo e aceita. O máximo é você aceitar para um lado ou para o outro, tá? Pega o lado que você quer e aceita. Ok. Eventualmente, tem um outro jeito de criar linha inclinada, que é você definindo uma distância na horizontal e uma distância na vertical. É um outro jeito de definir uma inclinação, tá? Então, aí você volta para o modo retangular e aí você meio que usa a primeira lição duas vezes, tá? Aponta numa delas, a ordem não importa, tá? Eu tenho uma tendência a fazer sempre horizontal primeiro, mas a ordem não importa. Eu vou apontar para a direita, digamos que para a direita a distância que eu quero usar é 400. E aí você move o mouse para que mude de campo sozinho, tá? Eu movi para cima e aí digamos que a distância na vertical seja 150. Aí você aceita. Me dá um OK. Se vocês entenderam como definir uma linha por duas distâncias. Espaço também muda o modo, OK. No computador. Isso, é a mesma observação. A barra de espaço, não. No MicroStation Connect, a barra de espaço é usada para abrir o pop-up. No MicroStation V8i, a versão anterior, a barra de espaço era usada para trocar o modo. No MicroStation Connect, por isso que criaram o atalho M. Ok? Muito bem. No último exercício de ontem, daqueles dois, eu vou voltar para lá, deixa eu ver, não está na lista, não? Vocês não precisam, tá? Bom, se quiserem me acompanhem. Clica no Open, né? A pastinha amarela e tá pertinho aqui o AcuDraw e 3 para diante é o AcuSnap. Isso, Luiz, é disso que a gente vai falar, né? Então, o último exercício de ontem foi esse aqui, né? Então, eu vou tentar fazer de novo, agora explicando as coisas que eu falei para fazer, mas não expliquei. Então, eu quero uma linha horizontal saindo desse ponto de intersecção, indo para a direita, para a esquerda horizontal, até tocar o círculo, né? E aí eu disse para começar usando o key point travado. Então vou pegar aqui o Place Smart Line. O key point está travado, mas eu quero começar com intersecção. Um clique só para usar uma vez. E aí peguei o ponto. Por que travar key point? Aqui a gente começaria um treino avançado de snap. Deixa eu pegar, por exemplo, tangente e travar tangente. E aí eu vou usar a intersecção uma vez só. Tem situações que os dois snaps marcados, tanto o travado quanto aquele que você ativou para um ponto só, funcionam juntos. Então, intersecção com tangente.
Então, se eu pegar esse ponto aqui, repara na minha bússola, girou sozinha. Ela tinha dois círculos, né? Se eu tocar nesse aqui, tangente a esse. Se eu botar o cursor em cima desse, tangente a esse. Eu estou usando Snap, o AcuSnap, e estou usando o AcuDraw junto, né? E eu usei os dois snaps. Capturei o ponto de intersecção e a minha bússola está tangente a um dos círculos, tá? Por isso que eu pedi para travar o key point, porque eu queria ficar com a bússola na horizontal. Tá? Então, explicado porque eu pedi para travar o key point. A segunda coisa que eu pedi ontem, mas não expliquei, era mover a linha, mover o cursor para a esquerda, e como alguém já perguntou ainda, o Luiz, se você apontar e der um Enter, agora vocês podem olhar para a caixa do AcuDraw e entender o que aconteceu. O Y está travado em 0. Ou se você quiser uma explicação mais simples, você travou a direção apontada. Eu estou com X liberado e o Y travado. Tá? Então, você aponta e dá Enter. Esse aponta define a direção, o Enter trava essa direção. E aí a gente usou o Nearest para tocar o círculo. Então, key point travado para a bússola não rotacionar. Uma vez intersecção para pegar o ponto de intersecção. Dessa vez eu vou apontar para a direita, Enter. Na verdade eu travo a direção, né? Aí eu pego o Nearest e termino aqui. Me dá um OK. Se vocês entenderam agora a explicação completa desse último exercício que a gente fez ontem, agora dá para explicar, porque agora vocês já estão começando a usar o AcuDraw. Tá? E teve uma liçãozinha nova aqui de que de vez em quando você consegue usar dois snaps juntos, com a ajuda do AcuDraw. Lembra, vocês podem usar essas setas aqui, essas setas verdes, para navegar pelos últimos arquivos ou modelos que você abriu. Então vou usar a seta verde para a direita para voltar para o arquivo AcuDraw que eu estava usando antes. Então eu vou colocar aqui na minha lista de atalhos, Enter. Trava a direção apontada. Acho que é a explicação mais simples que a gente pode dar. Tá? Tá. Se vocês olharem no manual, nas telas 156, 157, eu dou uma lista grande, mas não completa, dos atalhos de AcuDraw. Tá? E aqui eu vou mostrar algumas. Tá? Uma que eu não posso deixar de mostrar está relacionada ao seguinte. Quando você desenha uma linha inclinada, faz comigo, e não precisa se preocupar com valores, só desenha inclinado, tá? Dá o segundo ponto criando uma linha inclinada. Repara o que acontece. O Snap Mode, se você vê, ontem a gente tinha deixado aqui embaixo também. Se você fechou, se não está em lugar nenhum, você clica aqui no símbolo do Snap ativo e pega o ícone do meio da última coluna. Ok? Achou, Paulo? Clica no ícone do Snap. Ok. Então vamos lá, deixa eu fazer de novo. Desenha uma linha inclinada qualquer e observa que a bússola do AcuDraw fica alinhada com o último segmento. Isso é uma opção, tá? Agora dá para entender essa opção aqui, né? Rotate AcuDraw.
Se você não quiser que a bússola rotacione, você desliga e aí a bússola permanece na rotação original, padrão, vamos dizer horizontal, independente dos pontos. Depende do que você quer. Se depois do primeiro segmento você quer criar um segundo segmento perpendicular ao primeiro, então mantenha o rotate acudral ligado. Tá, isso aqui não é linha vertical, mas se eu pensar em relação a esse sistema de coordenadas, isso é uma linha vertical. Então é a primeira liçãozinha. Aponta, digita a medida que você quer e aceita. E vai embora. Aponta, digita a medida que você quer e aceita. Tá? Então, se você vai criar uma sequência de linhas perpendiculares, mantenha o rotate acudral ligado. Se você não quiser, se depois da primeira linha inclinada você quer continuar, por exemplo, na horizontal ou na vertical, desliga. Desliga agora e vamos fazer um pequeno exercício. Eu quero desenhar um triângulo desse jeito aqui e nessa sequência, começando do jeito mais difícil, desenhando a hipotenusa primeiro, tá? Então, desliga, já vou responder aí, Tiago. Desliga o rotate acudral e não preocupa com medida. Desenha uma linha qualquer. Agora eu quero desenhar uma linha vertical e parar exatamente na mesma altura do primeiro ponto. Mas eu estou desenhando sem medidas, então aponta para baixo, dá Enter e aí você trava a direção. E aí você pode projetar, estou usando o Snap de Key Point. Você pode projetar o primeiro ponto na direção travada. Tá? A gente usa isso o tempo todo. E aí é só fechar o triângulo. Paula, você pode tentar desconectar e conectar de novo, talvez melhore. Talvez você pegue uma conexão melhor. Tá? Me dá um ok, pessoal, se vocês fizeram esse pequeno exercício. Desenho uma linha qualquer. Estou trabalhando com o rotate acudral desligado. Dá um Enter para baixo. Projeta o primeiro ponto e fecha. Você tem que estar com o Place Smart Line ligado. Peraí, um por vez. Tinha uma pergunta anterior aí. Tem como, o Thiago, tem como voltar à rotação original? Tem. A gente vai falar disso. Paulo, tudo bem? Estou com o Place Smart Line com lines aqui. Cristiano, só tem a barra Snap Mode. Pessoal, me dá um retorno. Paulo, Cristiano. Você tem que ir aqui na última, no ícone do Snap ativo, Vitor. Clicar e aqui o ícone do meio da última coluna. Eu vou pedir para o Paulo compartilhar a tela dele para ver se eu entendo qual que é o problema dele. Paulo Nogueira. Tá, mandei uma solicitação para você, Paulo.
Depois a gente vê a sua, Cristiano. Eu não sei se o Paulo foi muito rápido, Paulo Nogueira, né? Não sei se ele foi muito rápido, porque tem que fazer um download quando vai compartilhar a tela. Eu acho que ele se atrapalhou e fechou a conexão. Então, acho que foi isso. Então vamos pro Cristiano Amaral. Então eu mandei uma solicitação para você, Cristiano. Cristiano se recusou. Você tem algum... Vou mandar de novo a solicitação. Você recusou de novo. Cristiano, você resolveu o problema, por isso que você está recusando a conexão? Me dá um retorno aí no chat. Então, eu estou mandando uma solicitação. Você tem que aceitar para compartilhar a tela. Eu recebo imediatamente uma recusa. É que eu não estou compartilhando nada, Irã. Eu estou tentando ver a tela do Cristiano Amaral. Eu acho que você não está fazendo nada, mas automaticamente vem recusando. Paulo está de volta? Também não. Cristiano, você consegue me explicar melhor o que está acontecendo, já que eu não estou conseguindo ver tua tela? Pode ser. Pode ser, Luiz. Cristiano, você pode tentar explicar melhor o que está acontecendo? Aponto para uma linha. A gente não está apontando, né? A gente... Se o abuso... Será que é isso? Não está... Ele dá uma pequena mudada de tom na linha. É isso que você está falando? Quando você tenta fechar uma figura... Ah, tá. Eu vou clicar com o botão da direita em qualquer desses ícones aqui e vou ligar o primeiro, que é o Toggle. Talvez você esteja desligado. Talvez você esteja assim, desligado. Tem que ligar. É isso? Ok? Tá. Então tem que deixar ligado e aí se você não quiser ver mais, você pode tirar da caixinha. Mas ela tem que desaparecer ligada. Tá? Senão você não tem snap. Tá. Pelo menos um corrigido. Não sei se o Paulo tá de volta. Bom, vamos seguir. Tá. Se você esqueceu ou você, por algum motivo, teve que trabalhar com o Rotate Acudral ligado e você se caiu nessa situação, mas você quer o próximo segmento horizontal e vertical, você pode desrotacionar, vamos dizer assim, a bússola. E aí você tem duas opções, tá? Você pode usar o atalho T
de topo, você pode usar o atalho V de vista. Português, inglês, aí vai dar no mesmo, né? Top View. Não é a mesma coisa, mas normalmente dá o mesmo efeito. Tá? Eu vou explicar aí a diferença ainda. Ok, Amaral? Então, se você desenhou uma linha e você esqueceu de desligar o Rotate Acudraw e você quer sua bússola normal, você pode usar a letra T de topo e a bússola volta ao normal, ou você pode usar a letra V de vista e voltar a bússola para o normal. Tá? Qual é a diferença? Às vezes você tem uma linha inclinada e você quer colocar um texto alinhado com essa linha. Um dos jeitos de fazer isso é rotacionar a vista de modo que a linha apareça horizontal. Para rotacionar a vista, a gente usa esse ícone de seta curva aqui. Vocês vão ver que em 2D a gente quase nunca usa, em 3D a gente usa o tempo inteiro. Em 2D, o comando que eu acabei de ativar, que é o Rotate View, tem um modo dinâmico e um modo preciso por 2 pontos. No modo dinâmico aparece essa seta, que você pode clicar aqui no meio e botar com snap em qualquer lugar, para definir o centro de giro. Aí você dá um clique com o botão esquerdo em qualquer lugar da vista e você rotaciona dinamicamente, sem precisão, a vista. Tá? É uma rotação dinâmica. Em 2D não é quase nunca usado essa rotação dinâmica. Em 3D a gente usa o tempo inteiro para ver o sólido de vários ângulos diferentes. O que se costuma usar em 2D é a segunda opção de rotação por 2 pontos. E aí você pode usar os 2 pontos aqui da linha para rotacionar a vista com precisão, e essa linha aparece horizontal, mas o que está rotacionado é a vista. Você está vendo a linha horizontal, mas ela continua a ser uma linha inclinada. Aí é fácil botar um texto aqui. Então esse é um dos jeitos, tá? Então, nesse momento, ó, dá para ver os meus desenhos todos inclinados aqui, essa vista é rotacionada. Eu vou pegar uma área limpa aqui. Digamos que alguém definiu essa janela e deu um Ctrl F e fechou o arquivo. Então eu, inadvertidamente, abri o arquivo e estou achando que estou numa vista normal. Então eu desenho uma linha inclinada, né? E aí eu uso o V de vista. O V de vista alinha a bússola com a vista. Tá? Então eu sempre vou ver a linha sendo criadas horizontal e vertical. Agora, se eu desenhar uma linha inclinada e usar o T de topo, meu Acudraw não está aparecendo alinhado com a vista, porque o T de topo alinha com a vista topo. Ele alinha com os eixos globais X e Y. Aí eu olho ali e falo, essa vista está rotacionada. Tá? Por isso que eu prefiro o T. Tá? Então, deixa eu completar aqui. T de topo, alinha a bússola com os eixos globais X, Y. V de vista, alinha a bússola com os eixos locais da vista. Ou alinha com a vista. Me dá um OK se vocês entenderam a diferença entre T e V.
O Jader disse que o... Mas não tem Enter, Jader. Tá? É só o T, tá? Ou só o V. Não tem o Enter. O Enter pode fazer outra... O Enter trava a direção, na verdade. Ou o Enter direto, ele faz aparecer a caixa de digitação, tá? Sem ser no Oracle né, dando um Enter direto, aparece a caixa de digitação. Ok. Bom, agora eu vou ter que pular algumas páginas para a gente recuperar algum tempo aqui. Débora, o Bentley, se você está usando o Bentley Topograph V8i, a barra de espaço é a que muda de polar para retangular e vice-versa. No MicroStation Connect, isso mudou para M. Tá? Então, a primeira diferença entre o V8i e o Connect é como muda de polar para retangular. Não, em 2D, isométrica é 3D. Não. Topo, só existe a topo, vamos dizer assim. Tá? Ok? Tá. Eu estou olhando agora para a tela 165. Eu vou fazer esses dois exercícios. Tá? Vou fazer essa letra P. Eu gosto desse exercício porque aí eu vou ter um exemplo em que eu tenho um contorno externo e um contorno interno ao mesmo tempo. E aí a gente vai discutir como é que eu transformo isso num elemento único, com dois elementos. Tá? E esses dois exercícios vão completar o nosso conhecimento do comando Place Smart Line. Então eu vou deixar isso aqui na esquerda, na direita, e vou ajustar minha janela aqui do MicroStation. Um pouquinho sensível isso. Não sei se é a minha resolução de tela. Ah, tá. Então, deixar assim. Então, se vocês olharem para a minha tela, dá para ver ali as dimensões e fazer o exercício aqui. Tá? Eu vou começar a... a gente vai falar disso, Luiz. A gente vai começar aqui e a gente vai subir, ok? Então, o Place Smart Line, eu vou começar com segmentos em linha, o vértice canto vivo, Sharp e todas as minhas chavinhas ligadas. Então, começa aqui embaixo, vou subir, e aí vocês vão ver que o valor que eu vou digitar é muito pequeno para a minha vista. 36. Aí eu brinco de desenhar por fé, tá? Aceita. Aí você dá um monte de zoom aqui. Tá. Se saiu errado, dá Ctrl Z e começa de novo, né? Tá. Para cima, 36. Aceita. Eu vou dar um tempinho entre cada ponto para vocês me seguirem. Eu vou agora para a direita com o valor de 14. Aceita de novo. Tá. Agora eu quero um arco. Não precisa trocar de comando. Aqui no próprio Smart Line, eu posso vir aqui em segmento e pedir para criar arco. O último ponto da última linha já é o começo do arco. Então, o começo do arco já está feito. Se vocês lerem a mensagem lá embaixo, nesse momento não dá para ler, ele está pedindo o centro do arco. Tá?
Próximo ponto é o centro do arco. O centro do arco, nesse caso, é na direção vertical para baixo. E o raio daquele arco é 10. Então eu vou apontar para baixo, digitar 10 e aceitar. Aí você gira o cursor em torno do centro para botar no sentido correto. E aí não precisa digitar o ângulo. Você poderia dar um tab e digitar 180 graus no campo de ângulo. Mas não precisa, porque você pode aceitar nessa direção para criar com 90 graus. Você pode aceitar nessa direção para criar com 180 graus. Então eu vou usar essa direção do eixo, porque o AcuDraw ele dá uma pequena travadinha lá. Eu posso dar uma mexida de leve no meu mouse, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, não faz mal. Ele continua travado naquela direção, tá? Então, você repara que a tonalidade aqui do eixo muda, né? Aí eu volto para a opção de linhas. Agora tem um pequeno trecho horizontal para a esquerda de 6. Então aponto para a esquerda, digito 6 e aceito. Podia fazer conta, 36 menos aqueles 3 números ali da direita, que dá 20, dá 16. Se você não quiser fazer conta, aponta para baixo, tecla Enter para travar a direção. E eu estou usando o tempo todo o meu key point travado, então eu posso projetar esse key point aqui. Aí é só fechar. Então, antes de terminar a letra P, deixa eu explicar mais um atalho. Pega o comando de círculo, só um exercíciozinho de preparação, tá? E desenha um círculo. O raio não importa muito, tá? Desenha um círculo qualquer. Volta para o Smart Line e concorda comigo que é fácil começar uma linha nesse ponto-chave aqui e fazer, por exemplo, 40. Me dá um ok aí no chat. Simples, né? Se eu quiser começar no ponto-chave à direita do círculo, definir uma distância para a direita e terminar, né? Super simples. Ok. Agora, digamos que eu queira criar uma linha, mas não começando aqui. Começando aqui. 40 à direita daquele ponto. Com uma distância, vamos dizer, de 60. Isso é fácil, né? A gente cria uma linha auxiliar de 40 primeiro, dá o botão da direita para encerrar, porque tem que ser linhas separadas. Aí você começa a linha que você quer mesmo, 40 à direita do ponto-chave do círculo, cria com 60 e deleta a linha auxiliar. Me dá um ok? Todo mundo entendeu? Tá, não tem problema, muita gente faz assim, perfeito, funciona, fez o que tinha que fazer, beleza. Agora, se vocês entenderem o próximo atalho, que é, que é a letra O de origem, tanto faz português ou inglês, quando você tecla O de origem, você move a origem da bússola para o ponto, e aí eu vou conjugar o verbo snapado, tá? Que permitam usar esse verbo. Tá. Então,
Se você entender como usar o O de origem, você não precisa da linha auxiliar. Você cria direto a linha que você quer, ganhando algum tempo, sendo mais produtivo. Faz comigo. Place Smart Line. Só encosta, não aceita, só encosta. Só quero X amarelo. Não quero desenhar a partir daí. Eu só movi o cursor próximo do ponto. O X amarelo está lá. Esse é o meu ponto de referência. Eu ponho o meu cursor em cima do ponto de referência. Aí eu teclo O. Vocês escutaram um barulho? Porque algumas teclas de função, elas para funcionar, o foco do teclado tem que estar na caixinha do AcuDraw. Se vocês olharem para a minha caixinha do AcuDraw nesse momento, nem o campo X, nem o campo Y estão com uma cor diferente. Nenhum dos dois está com o foco do teclado. Muita gente resolve isso nesse momento, movendo o cursor, indo para o AcuDraw e dando uma clicadinha no AcuDraw para meio que acordar o AcuDraw. E aí um dos campos fica marcado, o foco está lá, os numerinhos estão mudando, tem uma barrinha, que é aquela barrinha que aparece no campo que você está digitando. Só que, como eu falei, isso é uma coisa a evitar, mover o mouse para o AcuDraw. Tá? Quando você perceber que o foco não está lá e você precisa do foco lá, vocês podem teclar F11. Tá? F11 não é bem uma tecla de atalho, mas ela é usada em conjunto. Então vou botar aqui primeiro F11. Move o foco do teclado para a caixa do AcuDraw. E no caso do origem, eu uso o atalho antes de começar a desenhar. Por isso que eu preciso do F11. Tá? Então, peguei o comando Smart Line, F11 para ter certeza que o foco do teclado está lá no AcuDraw, encosta aqui no ponto de referência, origem. O que aconteceu? A origem do meu AcuDraw está exatamente sobre o ponto de referência. O que eu posso fazer? Primeira liçãozinha de AcuDraw. Aponta, digita 40 e agora eu vou começar a desenhar. Aceita. Aponta 60. Eu fiz minha linha de 60, começando 40 à direita do círculo. Me dá um OK se vocês entenderam. O origem, ele elimina a necessidade de linha auxiliar. Tá? Sem ele, o pessoal desenha a linha auxiliar. Pessoal mais antigo que aprendeu lá, sei lá, mais de 10, 15 anos atrás a desenhar em CAD, eles usam muita linha auxiliar, né? Que era uma das técnicas que a gente usava antes. Hoje a tendência é você desenhar direto o que você quer sem linhas auxiliares. Vamos lá fazer de novo. Só que eu vou botar uma explicação mais detalhada aqui primeiro. Para usar o O de origem, usar quando você tem um ponto de referência. Mover o cursor até a cruz amarela aparecer sobre o ponto de referência. Só mover, tá? Não vai aceitar. Você só precisa ter o X amarelo, a cruz amarela em cima do ponto de referência. F11 normalmente a gente precisa porque a gente não desenhou nada ainda. Origem. E aí você usa a ponta, digita, aceita. Tá? Vamos lá. Então, nesse exercício de preparação, a gente tem um ponto de referência, que é o meu ponto chave aqui do lado do círculo. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui para
Então, eu só movo o meu cursor até aparecer o X amarelo em cima do meu ponto de referência. F11, origem. Aponta, digita 40, que é a distância que eu quero, aceita. Aponta, digita 60, aceita. Deu certo, Matheus? Ok. Então, a gente pode usar essa técnica para fazer a parte interna da letra P. Cadê minha letra P? Tá aqui. Porque esse pontinho aqui, esse pontinho que eu estou marcando em verde, fica 7 para cima desse pontinho que eu estou marcando em vermelho. Tá? Então, desculpa pelo barulho. Pega o comando SmartLine de novo. Só encosta nesse ponto de referência até aparecer o X amarelo. Só move o cursor. F11 para garantir que o foco está lá no AcuDraw. Origem. Aponta para cima. 7. Aceita. Aponta para cima. 6. Aceita. Eu posso terminar embaixo, alinhando com esse ponto aqui, ó. Então vou apontar para a direita e dar Enter para travar a direção. Vou alinhar com esse ponto aqui. Vou mudar para arco. Vou apontar para baixo, preguiça de fazer conta, e dar Enter. Então sei que o centro vai ficar nessa vertical. Aí você pode alinhar com esse ponto aqui, ou alinhar, se você tiver confiança em você mesmo, alinhar com esse ponto. Se você não tiver muita confiança, alinha com esse. Gira em torno do centro, aceita para baixo. Aí é só voltar para a linha e fechar. Tem, Luiz. Me dá um ok se vocês fizeram o contorno interno. Ok. Eu vou pedir para vocês desfazerem. Undo. Tá? Undo. Ctrl Z ou clica lá no ícone do undo. Alguém perguntou se tem um comando, o Luiz Braga perguntou se tem um comando semelhante ao offset, né? Que se chama paralela. Eu vou usar o paralela de uma forma, digamos, criativa para fazer essa parte interna de um jeito mais fácil. E de tabela eu explico outra coisa. Localizem no grupo Manipulate, localizem o comando de paralela que está aqui. No paralela, você pode fazer paralela do elemento inteiro, só de uma aresta ou parte do elemento. Eu quero do elemento inteiro. Você pode pegar todos os segmentos do elemento e fazer uma paralela, ou você pode pegar uma variante desse método, que é o meter, eu vou explicar depois a diferença, ou você pode arredondar os vértices quando fizer uma paralela. Eu vou usar o meter aqui. Só lembrando, voltando rapidinho aqui para o PDF,
eu vou usar essa distância de 7. Essa distância de 7, tá? Então, eu vou marcar aqui distância e 7. E eu não quero mover esse elemento, eu quero fazer uma cópia, né? Então, make copy tem que estar ligado. Elemento inteiro, modo meter, distância marcada com 7, fazer cópia ligado. Identifica qualquer ponto desse elemento e vocês podem aceitar para fora ou para dentro. Aceita para dentro. E rejeita para parar. Me dá um OK. O paralelo está aqui. São aquelas duas curvinhas paralelas. Tá? Eu peguei o comando paralela, opção elemento, modo meter, distância marcada com 7, fazer cópia ligado, identifiquei qualquer ponto da minha borda, aí você pode aceitar para fora ou para dentro, eu aceitei para dentro. E cliquei com o botão da direita para parar. Tudo bem? Mas tem um errinho. Essa aresta aqui tem que estar alinhada com essa. Tem um pequeno desalinhamento aqui. Geometrias que você cria com o Place Smart Line, elas podem ser modificadas com o comando Modify Element. O Modify Element é um comando muito interessante porque, a princípio, não tem nada na caixa de setagem, não tem passo 2. Numa geometria criada com o Place Smart Line, você tem duas situações. Se você clicar no meio de um segmento, o Acudrão aparece alinhado com o segmento. Se o segmento fosse inclinado, você ia ver o Acudrão inclinado, centrado no ponto que você usou. Então, se eu quisesse aumentar essa espessura aqui desse lado, eu poderia apontar para a esquerda, digitar, por exemplo, 5 e aceitar. Tá? Vou dar um undo. Se você, ao invés de clicar no meio de um segmento, você clicar num vértice, olha o que acontece com a caixa de setagens. Ele leu os dados do vértice. Esse é um vértice canto vivo, Sharp. Se eu quisesse mudar, eu podia mudar para arredondado, por exemplo, ou chanfrado. E aí você dá o valor do raio se for arredondado, ou do chanfro se for chanfrado. Eu vou colocar aqui, por exemplo, 3. E aí você aceita no mesmo lugar. Não é isso que eu quero, undo. O que eu quero é arrumar a posição dessa linha aqui. Então você identifica o ponto médio da linha, aponta para a direita, que eu não quero fazer conta, e dá Enter para travar. E aí você captura e alinha com esse ponto aqui embaixo. Ops! Isso eu nunca consegui antes. Deixa eu ver se eu... Uau! Eu nunca tinha conseguido isso antes. Vocês tiveram o mesmo efeito? Ou para vocês deu certo? Sim e não. Alguns estão com o mesmo, outros estão com diferente. Tá. Para não passar feio, deixa eu tentar outro modo, tá? Eu já fiz isso aqui 100 vezes ou mais, né? Primeira vez que dá errado. Segundo jeito. Eu vou selecionar. Não precisa abrir área, né? É um elemento só, né?
Esses quadradinhos azuis podem ser usados para editar o elemento também. Então, se eu conseguir mover esses dois quadradinhos azuis para a direita, eu também corrijo. Para não mover um por um, eu vou apertar o Ctrl, estou apertando e mantendo apertado o Ctrl no meu teclado. E vou abrir uma área aqui. Eu estou selecionando quadradinhos azuis. Eles ficam amarelos. Tirei o Ctrl já. Aí eu vou clicar em qualquer um desses amarelinhos, tanto faz o de cima ou de baixo. Aponto para a direita, dou Enter e vamos ver se não aparece a mesma coisa ali. Ok, funciona. Me dá um OK. A gente acabou explicando um monte de coisas nessa borda interna do P, né? A gente usou origem, primeira opção. A gente usou paralela. E depois a gente tentou usar o Modify. No meu caso foi infeliz. E aí eu mostrei como usar os quadradinhos azuis. Às vezes, esses quadradinhos azuis resolvem algumas coisas que é mais rápido do que ficar procurando um comando para modificar. É boa, hein? Vamos fazer um intervalo?